Fala galera, tudo certo? Eu sou o Marcelo Hendrix. E eu sou o Pedro Santana. E no Furo da Rede de hoje a gente vai dar um giro de notícias pelo mundo do esporte. A gente vai falar sobre o Pan-Americano, sobre a convocação da seleção brasileira e sobre a final da Libertadores que aconteceu agora, no dia 4 de novembro. Mas antes, roda a vinheta que a gente já começa. E para abrir o giro de notícias, a gente vai fazer um balanço geral de como foi o desempenho da delegação brasileira no Pan-Americano, que rolou lá no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Mas antes vamos explicar rapidinho sobre o que é e como funciona essa competição. O Pan-Americano é uma versão adaptada dos Jogos Olímpicos e acontece sempre um ano antes da Olimpíada, porém reúne somente os países da América, com o objetivo de fortalecer e preparar os atletas para a competição principal, que é a Olimpíada. E essa foi a melhor campanha do Brasil na história do Pan-Americano. O país terminou na segunda colocação no quadro geral de medalhas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Ao total foram 205 pódios, com 66 ouros, 73 pratas e também 66 bronzes. Dentre todas as modalidades, o Brasil foi destaque principalmente no atletismo e na natação. Os atletas somaram 50 medalhas, sendo 27 na natação e 23 no atletismo. Mas o mais importante nisso tudo foram as vagas que o Brasil herdou para as Olimpíadas com o desempenho que tiveram no Pan-Americano. O Pan-Americano deu novas 21 vagas para atletas nas Olimpíadas. Se liga na lista. Essas novas vagas estão espalhadas no handebol feminino, boxe, hipismo, natação, pentatlo moderno, tênis, vela e tiro com arco. E falando em Olimpíadas, agora os atletas têm 8 meses para se prepararem para a competição, que acontece lá na França em 2024. É importante ressaltar que esse ciclo olímpico é mais curto e ocorre a cada 3 anos, ao invés de 4, em decorrência do adiamento dos Jogos de Tóquio, que aconteceram em 2021, ao invés de 2020. E ainda falando de Brasil, o técnico Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira os convocados para as eliminatórias de 2026. E teve surpresa nessa lista. Nos goleiros, os convocados foram Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. No gol, nenhuma surpresa. O técnico manteve as escolhas da última convocação. Os defensores foram Bremer da Juventus, que é novidade para o técnico porque não havia sido convocado por ele, mas já tinha trabalhado com o Tite nas convocações passadas. Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense, que acabou de ser campeão da Libertadores como capitão. Já nas laterais, o técnico Fernando Diniz chamou somente 3 jogadores. São eles: Emerson Royal do Tottenham, que apesar de ser reserva na equipe inglesa, ocupa a segunda colocação da Premier League, Carlos Augusto da Inter de Milão e Renan Lodge do Olympique de Marseille. E do meio para frente começam já as novidades. Os meios-campistas são André do Fluminense, que também foi campeão da Libertadores com o Flu, jogou demais na final e é braço esquerdo do Fernando Diniz no clube. E deve entrar como titular devido à lesão do Casemiro. Bruno Guimarães do Newcastle e Douglas Luiz do Aston Villa voltou a ser convocado. Veiga do Palmeiras e Rodrigo do Real Madrid. O curioso dessa convocação do Rodrigo é que ele foi chamado como meia e muito provavelmente vai assumir a função que o Neymar fazia. Agora vamos aos atacantes. A gente abre a lista com a principal novidade entre os convocados, o atacante Endrick do Palmeiras, que recebeu a sua primeira convocação com somente 17 anos. O jovem brasileiro se tornou o 4º jogador mais jovem da seleção brasileira a ser convocado. A lista segue com a dupla do Arsenal, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, João Pedro do Brighton, que é um cara que o Fernando Diniz já conhece lá do começo da carreira dele, e Paulinho do Atlético Mineiro, que vem jogando muita bola, é o artilheiro do Brasileirão e do novo estádio do Galo. PP do Porto. Essa convocação foi muito importante, pode até justificar a escolha dos 3 laterais, porque o PP também encaixa nessa função no Porto e pode ser uma opção para essa posição. Rafinha do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid fecham a lista do Diniz. E agora vamos falar da Libertadores. Em um Maracanã completamente lotado, Boca Juniors e Fluminense se enfrentaram valendo o título da América. A equipe argentina buscava o seu 7º título para se igualar ao Independiente como o maior vencedor da competição. Já o tricolor carioca buscava um título inédito. Antes da gente entrar a fundo de como foi o jogo, vamos dar uma olhada de como era o clima antes do apito inicial. Falando agora como foi o jogo, ainda no primeiro tempo, Germán recebeu um passe do Keno dentro da área e fez o primeiro gol da partida. Com o gol dele, além de colocar o tricolor na frente, ele fez o seu 13º gol na competição e se isolou ainda mais na artilharia da Libertadores. Para ter uma noção, o segundo lugar é o Paulinho, com 7 gols. E foi um excelente início do Flu, e o tempo passava e o sonho do título cada vez se aproximava mais. Até que aos 72 minutos, o lateral peruano Advíncula fez boa jogada individual e finalizou de fora da área com a perna esquerda para empatar o jogo. O tempo passava e o empate continuava lá. O drama da prorrogação se aproximava, algo que o Fluminense viu em 2008. Mas dessa vez foi diferente, com o criatirinho John Kennedy.
Ele fez um gol aos 99 minutos, já na prorrogação. Foi uma finalização de fora da área depois de uma ajeitada de cabeça do Keno, que colocou o Fluminense novamente na frente no placar. E foi esse gol que decretou o título. Mas o que mais me impressiona foram as filmagens do Diniz, quando ele vai colocar o John Kennedy no jogo e também o próprio áudio que o jogador manda dias antes do jogo para seu empresário. Dá uma olhada. Tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. Caralho, neguinho. Tá mentalizado, irmão. Caralho, o bagulho tá muito... Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu, mano. Honra. E questão de tempo. Afinal, é questão de honra, mano. O gol é meu. É meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. Impressionante mesmo, Pedrão. E com o iluminado John Kennedy que o Fluminense venceu a sua primeira Libertadores. Em uma campanha digna de filme. Venceram Boca e River, se classificaram nas semifinais nos últimos momentos do jogo. E essa final, com o Maracanã lotado, lembrando aquele vice de 2008, foi como se fosse a redenção, uma superação de um trauma. E é com o título do Fluminense que a gente encerra aqui o nosso Furo na Rede. Esse giro de notícias a gente falou sobre a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias, a Libertadores do Fluminense e também os Jogos Pan-Americanos. Bom, se você curtiu, deixe o seu like aqui embaixo e acesse as nossas coberturas, tanto esportivas como de outros assuntos, na agenciadenoticias.uniceu.br.